Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente sobre a responsabilidade civil. Lembrando que até o presente momento estamos no nosso tópico de número 6, que diz respeito ao Instituto do Dano. Antes de dano, nós ventilamos uma introdução, falamos com vocês acerca da teoria do risco, trouxemos a responsabilidade civil, e as suas excludentes, ventilamos com vocês a responsabilidade civil indireta e de número 5 explicamos algumas questões práticas, algumas questões que despontam com certa periodicidade dentro dos escritórios jurídicos. Nosso tópico de número 6 diz respeito ao dano, porque dano é um dos elementos necessários para uma eventual indenização. Lembrando-se sempre que são 3 os elementos imprescindíveis, porque 3 é mágico, é Pai, Filho, Espírito Santo, é Eis, Osíris e Horus, Azeu, Hades, Poseidon. Quais são esses 3 elementos? Falamos de conduta, nexo causal e dano, Em outras palavras, então o dano é um elemento necessário para indenizar, porque indenizar significa no dano. Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far so good. Nos blocos passados, ventilamos com vocês, primeiro detalhe acerca dos direitos da personalidade. Falamos ainda sobre uma tutela preventiva e uma tutela reparatória. E entramos dentro do dano moral em específico, onde trouxemos com vocês um histórico e as suas respectivas 3 fases, ventilamos um conceito e derradeiramente falamos do prazo prescricional, que de acordo com o Código Civil também é de 3 anos, porque é mágico, é Harry, Rony, Hermione, é Han, Luke e Leia. A partir de agora, pelo menos dentro desse bloco, quero ventilar com vocês outras 3 situações relativas ao Instituto do Dano. Outras 3 situações, então, pertinentes ao dano. A primeira delas, então, para ilustrar com vocês, diz respeito à quantificação. Quanto que deve ser, na verdade, pago, quanto que deve ser adimplido. Gente, existem, na verdade, 2 teorias acerca, ou 2 sistemas, acerca dessa eventual quantificação do dano moral. Um primeiro sistema é o sistema do tarifamento. Esse sistema do tarifamento legal, o Brasil não adota. Por esse sistema, nós teríamos aí preços tabelados, exatamente. Ou seja, nós teríamos assim, olha, dano estético, no caso, uma eventual indenização de XPTO 1000, danos relacionados aí à imagem, uma indenização de XPTO 1000. Então nós teríamos danos tabelados. Danos, que segundo eles não valoram o caso concreto e não valoram as especificidades, por exemplo, da extensão da lesão. Razão pela qual o Brasil não adota esse sistema, que é o sistema do tarifamento, ou do tabelamento legal. Qual o sistema que o Brasil adota? O Brasil, dentro da quantificação, ele adota aí o sistema do arbitramento, um sistema aberto, um sistema que leva em consideração a equidade, ou seja, haverá a valoração do dano, haverá a valoração da extensão desse dano e da lesão realizada no caso em concreto com determinada parte, com determinada pessoa, Razão pela qual se busca, em verdade, uma maior justiça no quantum a ser pago, no quantum a ser adimplido. Notem, entretanto, que o Brasil, essa é uma observação aí dentro, uma observação trazida, ele vive um movimento de despatrimonialização do dano moral. Sério, prof? Como assim? Me explica. Despatrimonialização do dano moral? Então, essa é a nossa observação. Sim, um movimento de despatrimonialização. O que é isso? Gente, até o início dos anos 2000, era muito usual nós vermos uma grande quantidade de questões, uma grande quantidade, na verdade, de iniciais entrando no judiciário, afogando o judiciário, buscando, na verdade, indenizações exorbitantes, indenizações com um valor vultoso. E, por demais, algumas questões aí que de fato não demonstravam tanto um dano moral propriamente dito. Não por outra razão, o judiciário, como uma forma até de desestimular o ingresso dessas ações, ele começou a fazer 2 coisas. A primeira delas é trabalhar com grandes questões, dizendo que é um mero dissabor. Esse mero dissabor é uma forma, então, de evitar o ingresso indevido de ações que buscam o dano moral, afogando o judiciário e afogando, na verdade, a análise de outras demandas, E por demais, além desse mero dissabor, o judiciário começou a reduzir o quantum reparatório, o quantum indenizatório. Então, esse movimento, que a gente pode trazer para vocês é o movimento de despatrimonialização do dano moral. Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far so good, Vamos então para o nosso próximo tópico dentro do dano moral, dentro desse bloco também, que diz respeito à natureza jurídica da indenização. Gente, qual que é a natureza jurídica quando a gente fala de dano moral? Notem, nós temos também
duas teorias, duas naturezas, duas essências com relação. Então é tudo dois aqui praticamente dentro desse bloco, né? Meio capiroto, esse bloco é meio do tinhoso, porque foge das nossas regras mágicas de passado, presente e futuro, das nossas tríades holísticas, né? Vamos lá. Natureza jurídica. Em regra, de acordo com os cultores do direito, e quando eu falo cultores do direito, são os nossos doutrinadores, nós temos uma natureza que sempre se fará presente. Qual que é a natureza que sempre se fará presente? A natureza que sempre se fará presente é a natureza compensatória. Ou seja, né, a indenização deve buscar sempre a reparação de acordo com a extensão do dano. Deve buscar uma reparação ao sujeito que se viu lesado, ao sujeito que se viu vilipendiado, ao sujeito que se viu ofendido, né? Então a natureza compensatória sempre se fará presente. Como diria Severus Snape no seu leito de morte, always, né? Sempre se fará presente. Tudo bem, prof, entendi. Mais do que so far, so good, né? Que legal. Vamos ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Vamos adiante. Mas é só essa natureza compensatória? Cuidado! Cuidado por quê? Porque hoje o nosso judiciário, ele trabalha muitas vezes com a teoria do desestímulo. Note que não está previsto isso em nenhum lugar. Note que o Brasil não adota a teoria do chamado do punitive damage. Mas, em outras palavras, nós temos hoje diversas decisões trazendo também uma natureza punitiva. Uma natureza punitiva que busca que determinado comportamento ele não volte a existir. Que determinado comportamento, de forma superveniente, de forma ulterior, ocorra novamente, né? Que interessante. Você tem algum exemplo? Tem um exemplo bastante legal e um exemplo, né, que foi, na verdade, bastante divulgado, ou seja, ele entrou na mídia propriamente dita. Qual que é o exemplo? O exemplo é o seguinte, o STJ, né, em determinada feita, ele julgou uma decisão que envolvia o SBT, né? Sério? Que muito interessante. O que aconteceu? O SBT, ele fez uma reportagem acerca de nudismo. Tudo bem, prof, tô entendendo, né? Tava todo mundo lá, pelado, nu, com a mão no bolso, nu, exatamente. E daí? E daí que fez a reportagem de nudismo, tudo tranquilo, tudo sossegado. Ocorre que em momento posterior, o Ratinho, se valendo daquela reportagem feita pela mesma emissora, né, o que ele fez? Ele divulgou uma reportagem falando de pessoas com falta de vergonha na cara. Que loucura, prof, putareia, né? Exatamente. Então, o que acontece? O Ratinho, ele foi responsabilizado. Responsabilizado porque as pessoas, quando elas cederam àquela imagem, era para uma reportagem de nudismo, não para uma reportagem que, obviamente, trouxessem, ou seja, eu vou falar de sabores, né? Mas trouxessem lesões, trouxessem danos para elas, a sua imagem, né? A sua questão psicológica, danos, ofensas, a questão da personalidade. Então o Ratinho, ele na época foi julgado tanto para compensar a extensão do dano que aquelas pessoas sofreram, bem como sofreu uma teoria do desestímulo, ou seja, sofreu uma natureza jurídica punitiva, buscando que aquele determinado comportamento não voltasse a existir, né? Não voltasse a ser perpetrado, não voltasse a ser materializado. Dito isso, vamos então para a nossa terceira parte, nosso terceiro apontamento. Nosso terceiro apontamento diz respeito a algumas espécies, ou pelo menos algumas nomenclaturas dentro do dano moral. Lembre-se que o dano moral ele pode ser visto como um gênero, lato. Então eu quero explicar com vocês algumas espécies relativas, atinentes, né, a esse dano moral. A primeira delas é o chamado dano moral coletivo e dano moral difuso. Prof, tem diferença? Tem diferença, gente. Tem uma mega diferença aqui que é importante trazer, que é importante ilustrar. Qual a diferença? A seguinte, né? Quando a gente fala de direitos difusos e coletivos, nós precisamos observar que direitos difusos são uma coisa e direitos coletivos são outras. Direitos difusos, eles trabalham com pessoas indeterminadas. Essa é uma das distinções. Temos outras, né? Pessoas indeterminadas. Então aqui toda a sociedade ela acaba sendo lesada. Toda a sociedade acaba sendo vilipendiada. E quando a gente fala de dano moral coletivo? Dano moral coletivo, em contrapartida, ou até mesmo, né, danos relacionados a direitos individuais homogêneos, e nós temos pessoas que são determináveis. Pessoas determináveis? Sim. Um grande exemplo disso está no Rio de Janeiro, onde aí um motel, ele se utilizou de uma imagem de uma pessoa vestida de enfermeira e escreveu, né, no caso, no banner, assim, liberte a enfermeira que existe em você. Aquela classe das enfermeiras, de pessoas determináveis, ingressaram
ingressaram com uma ação buscando essa reparação, um dano moral coletivo. O que é importante dizer? É importante dizer que esse dano moral coletivo, ele tem o seu lastro na Lei de Ação Civil Pública, né? No artigo 1º da lei. Salvo engano, o número da lei é 7.347 do ano de 85, né? E também está previsto no artigo 6º, inciso 6 também, do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando-se sempre que quando a gente fala desses direitos difusos, desses direitos coletivos, nós temos os microsistemas protetivos, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Como a gente está falando, então, de ação civil pública, como a gente está falando de direitos difusos e coletivos, é importante dizer que tanto para o direito, né, para esse dano moral social, dano moral difuso ou dano moral coletivo, nós temos as pessoas que têm a legitimidade para sua propositura. E quem são os legitimados a propor? Os legitimados a propor são aqueles que estão no artigo 5º, né, da Lei 7.347 de 85. Ou seja, são aqueles que estão no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Então, quem são eles? O Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Público e as associações. As associações, entretanto, né, nós precisamos aí de uma finalidade protetiva e sua existência há pelo menos um ano, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Gente, esse valor ele foi indenizado, esse valor ele foi pago. Para onde que vai esse valor? Esses valores, né, toda vez que a gente trabalha com dano moral coletivo ou com dano moral difuso, eles vão ser revertidos para um fundo, tá? E esse fundo está no artigo 13 da Lei de Ação Civil Público, né? Ou seja, é um fundo que visa reconstituir determinado bem, ou seja, busca reparar determinado, obviamente, bem ofendido, né? Tudo bem, tudo tranquilo. E um detalhe importante. Quando a gente fala da legitimidade do Ministério Público, é importante nós observarmos que essa legitimidade do MP, né, ela está de acordo com a Constituição. E se ela está de acordo com a Constituição, né, a gente fala que o MP ele só é legitimado, pelo menos no interesse individual homogêneo, se esse interesse individual homogêneo ele for indisponível, porque o MP ele só trabalha com interesses individuais indisponíveis. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo sossegado, mais do que so far so good. Notem, não é que ele só trabalha com interesse individual indisponível. Ele tem outras 4 atuações, né? São 4 ao todo, então são outras 3 atuações, ou seja, defesa aí do Estado social, interesse social, democrático, mas aqui é quando a gente fala pelo menos do interesse individual, é só individual e indisponível. Tudo bem? Tudo tranquilo. Outros apontamentos acerca do dano moral nós faremos nos próximos blocos. Até lá, deixo para todos um forte abraço e obviamente excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.